Irmão, vamos abrir a palavra do Pai. Convido a todos os amigos que estão aqui nos visitando esta manhã de domingo. Vamos abrir em dois evangelhos, Vamos abrir em Mateus capítulo 14, do verso 13 ao 16. Então, Mateus 14, verso 13 ao 16. E depois vamos abrir também em João capítulo 6, do verso 5 em diante. Então, primeiro é Mateus 14, verso 13 ao 16. No momento que você estiver abrindo a palavra do Pai, você vai se pôr de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Se você achou, diga amém. Aleluia. A primeira é a multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Agora você vai abrir em João, é o mesmo texto, é a mesma história, em João capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 5 em diante. João, capítulo 6, verso 5 em diante. Diz assim a palavra do Pai: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura da sua palavra neste momento, em nome de São Jesus. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Nós encontramos esse milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, nos 4 evangelhos. Então você tem em Mateus, você tem esse milagre em Marcos, você também tem em Lucas e você tem em João também. Os 4 relatam o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui nós podemos colher para nós algumas lições que o Senhor Jesus Cristo nos passa, alguns pontos ou aspectos que esse texto, tanto o texto registrado em João, como o texto registrado em Mateus, nos mostra e nos chama a atenção. A primeira coisa que o Senhor Deus colocou para mim, me chamou a atenção aqui, é que Jesus demonstra aqui o seu cuidado à multidão, mas demonstra o seu cuidado à multidão no dia do seu luto. E aí você vai voltar lá para o texto de Mateus capítulo 14, né? Mateus capítulo 14, você vai observar que no versículo, irmãos, versículo 1 em diante, o título é A Morte de João Batista. Mateus 14, verso 1 em diante, acima do versículo 1, tem um título em negrito, e o título é, na edição Revista Atualizada, A Morte de João Batista. Ora, João Batista era profeta, primo do Senhor Jesus Cristo, precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que aplanou o caminho do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio trazer uma palavra forte, chamando o povo para se batizar nas águas, batismo de arrependimento, mas dizendo que haveria de vir um após ele,
que não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo. E que ele mesmo, João Batista, não seria digno nem mesmo de desatar as sandálias dos pés deste homem que viria após ele e que era o Senhor Jesus Cristo. Ora, então, nós sabemos que Jesus demonstra, então, cuidado às multidões. E aí você pode perguntar, mas aonde que ele está demonstrando cuidado à multidão aqui, pastor? Ora, no versículo de número 14, de Mateus 14, você vê a Bíblia dizendo para nós, o relato de Mateus, que desembarcando, viu Jesus o quê? Uma grande, quem está acompanhando? Mateus 14, 14. Viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela. E ele fez o quê? Curou os enfermos. Então você vê que Jesus Cristo estava tendo cuidado com a multidão. Mas ele estava tendo cuidado com a multidão no dia do seu luto. Jesus estava de luto. Jesus estava de coração enlutado. Seu primo, o profeta João Batista, tinha sido degolado. Tinha sido degolado a mando do rei Herodes. Naquela situação que os irmãos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que a esposa de Herodes, Herodias, faz com que a filha dançasse para o rei, e o rei se agradando da dança da filha de Herodias, sua mulher, e que na verdade era a mulher do seu irmão Filipe. Então ele se agradando da dança da filha da sua mulher, ela diz a ela que o que ela quisesse ele daria. Ela consulta a mãe. A mãe diz: pede a ele a cabeça de João Batista. Porque João Batista claramente é baseado em Levíticos, capítulo 18, João Batista está claramente colocando que Herodes está em pecado, porque Herodes está possuindo a mulher do seu irmão Filipe. Então, de acordo com a lei do Velho Testamento, Levíticos capítulo 18, ele estaria em pecado, possuindo a mulher do seu irmão. Ele sabia disso, queria matar João Batista, mas não tinha coragem para fazer isso, porque sabia que João Batista era homem de Deus. E então ele não tinha coragem, mas agora ele deu a palavra perante a corte, perante aqueles que ficavam com ele na corte, perante a sua própria esposa Herodias. Ele disse para a filha dela que o que ela pedisse, depois da dança magnífica que ela fez, ele daria. E ela fala então: me dê a cabeça de João Batista. E ele então manda matar João Batista, que já estava preso por ele, no cárcere, encarcerado, e ele manda degolar a cabeça de João, e a cabeça é entregue para aquela moça que entrega para sua mãe a cabeça do profeta João Batista. Jesus estava de luto, de luto. João, o profeta, tinha sido morto, seu primo, e veja, Jesus sabia disso. Uma, porque ele é Deus, sabe todas as coisas, mas outra também, porque no versículo 12 de Mateus 14, você tem a informação, 11, 12. Foi trazida a cabeça de João Batista num prato e dado à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo de João sem cabeça e o sepultaram. Depois os discípulos de João foram e o anunciaram a Jesus. Jesus sabia então que João estava morto. Jesus estava de luto, mas mesmo de luto, o mestre, ele cuida da multidão. Porque a Bíblia fala para nós aqui, no versículo 14, que ele compadeceu-se, amou a multidão e curou os seus enfermos. Aqui você começa a compreender aquela palavra que é registrada em João, quando diz que ele fez muito mais milagres que não estão registrados na palavra do Senhor. Porque, por exemplo, aqui quando fala que ele curou e curou os seus enfermos, aqui você pode entender que as pessoas estavam ali com toda sorte, Gisele, de doenças. Não é especificado que doença que ele curou, mas você entende que ele curou muita gente. Então, esses milagres não estão relatados. Que doenças foram essas que ele curou? Eu não sei, você não sabe, não sabemos porque a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele curou os seus enfermos. Então, pessoas doentes na multidão foram curadas por Jesus. E não há o registro de todas as pessoas que foram curadas. Mas você sabe que ele curou muitas pessoas nesta multidão. Como em outros momentos, você tem o nome da pessoa que foi curada, você tem a situação que ela foi curada, o porquê, o momento, se tinha família, se não tinha família, mas aqui basta para o autor bíblico dizer: ele curou os seus enfermos da multidão. Jesus, mesmo de luto, mesmo na correria do ministério, mesmo às vezes na correria do ministério, sem ter o que comer ou
tempo, melhor dizendo, para comer. Jesus acabara de receber essa notícia que o seu precursor havia sido morto, o seu primo, degolado, mas mesmo na hora de dor, do luto, coração enlutado, Jesus ainda encontra tempo, com o coração enlutado, cheio de dor pela morte de João Batista, ele encontra tempo para o quê, irmãos? Para atender uma multidão que estava aflita, irmã Camila Nascimento. Ele atende a multidão, mas o seu coração está de luto, está enlutado. Seu primo tinha acabado de morrer de uma morte trágica. Ele encontra tempo para atender a multidão, ele ensina a palavra de Deus à multidão, ele cura os enfermos da multidão, ele multiplica os pães e peixes para a multidão, abrandar a fome da multidão. E ele estava de luto. O coração está enlutado. E aqui ele começa a nos ensinar uma coisa maravilhosa. Os dramas das nossas vidas, e nossas vidas realmente possuem dramas. Os dramas da vida não são impedimentos, igreja. Não são impedimento para a prática do amor. Os dramas da vida que você sofre, eu sofro, todos nós sofremos, não pode ser impedimento para que você faça o bem a alguém que esteja necessitando. E Jesus faz o bem, mesmo, irmãos, com o coração estando enlutado. Os dramas da vida não são para o povo de Deus impedimento para a prática do amor e nem tampouco estorvo para nós servirmos ao nosso próximo, que entendemos que está necessitado, Edino, de nós, necessitado da nossa ajuda, do nosso carinho ou da nossa compaixão. Jesus nos ensina isso. E você, no momento de dor, você consegue ajudar alguém? E no momento de dor, de luto, ou nem de luto, apenas de dor mesmo, uma situação que aconteceu na sua vida, você consegue pensar em alguém? Você consegue ajudar alguém? Ou você se tranca, se encarcera na sua dor e deseja que todos sintam pena de você, porque você está no momento de dor? Jesus estava no momento de dor, mas não deixou de ajudar as pessoas que lá estavam. Para ele, a missão de ajudar era maior do que a dor que ele sentia no seu próprio coração. E aí ele já começa a ensinar a nós, porque nós somos imitadores de Cristo Jesus. Em segundo lugar, saindo de Mateus, entrando em João, e aconselho você a executar e fazer o mesmo na sua Bíblia Sagrada, João, capítulo de número 6, ainda nesse texto, você pode observar algumas coisas bem interessantes. Versículos 5 e 6 de João. Ora, Jesus nunca é pego de surpresa. Quando nossos problemas parecem não ter solução, Jesus não é pego de surpresa. Tem problemas que nós possuímos que parece que realmente é impossível de se resolver. É impossível de ter solução. Mas pode ser impossível, Ana Marçal, para mim, para ti, para nós, não é? Mas para Jesus não. E o mais interessante, para ele nunca é pego de surpresa, irmã Vera Evangelista, em relação aos nossos problemas. E aqui nós temos a exemplificação, dentro de João 6, temos essa exemplificação. Jesus viu a multidão faminta. A multidão estava no deserto. Jesus ensina a multidão. Jesus cura os seus enfermos. Jesus ama a multidão, mostra compaixão pela multidão. A multidão está com fome, está faminta, mas Jesus já sabia o que estava ele para fazer. Isso que é interessante, ele já sabia o que estava para fazer. Te convido a ler o versículo 5 e o versículo 6, que ele fala assim, João 6, versos 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Ele sabia que a multidão estava faminta. E ele vai a Felipe e fala com Felipe, olha, onde nós podemos comprar pão para alimentar essa multidão? Em seguida, a resposta vem assim, mas a Bíblia fala, versículo 6, mas dizia isto Jesus para experimentar Felipe, porque ele, Jesus, bem sabia o que estava para ele, Jesus, fazer. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele pergunta a Felipe para experimentá-lo, para ver a reação de Felipe. Logo depois você vai ver a reação de Felipe, mais para frente. Mas Jesus está experimentando ele, porque Jesus já sabia o que ele, Cristo, haveria de fazer ali. Quando ele pergunta, onde compraremos, e teremos condições de comprar pão para alimentar a multidão, ele já sabia o que ele iria fazer para alimentar aquela multidão.
que significa que ele nunca é pego de surpresa. Você tem alguma situação complicada, difícil, você está enveredado numa situação de difícil solução, eu digo a você que você pode até não saber como sair dessa situação, que para você é impossível sair, mas o Senhor Jesus Cristo não é pego de surpresa com o problema que você está passando. Ele já sabe o que você está passando e Ele já sabe o que fazer, se assim Ele quiser, para retirar você desta questão, deste problema. Nossos problemas não tomam Jesus de surpresa, porque se tomasse, Ele não seria Jesus. Ele não seria Deus como Ele é Deus. O Verbo encarnado é Deus. Nossos problemas não tomam Cristo de surpresa. Você tem problemas em casa, insolúveis, na verdade, coisa que você não consegue resolver com as suas mãos, nem com a sua inteligência, pois eu te digo, Jesus não foi pego de surpresa com o seu problema. Ele sabe como resolver, se assim Ele o quiser. Nossos impossíveis não colocam limites no poder do Senhor Jesus. Nós temos os nossos impossíveis, nós temos as nossas limitações, mas isso não coloca um limite naquilo que Jesus pode fazer. Coloca em mim, coloca em você, mas não coloca no Filho de Deus. Nossas necessidades não esgotam o conselho da igreja, os recursos que vêm das mãos de Jesus. O presbítero pode ter a sua necessidade, o outro presbítero pode ter a sua necessidade, mas a nossa necessidade não pode colocar limite nos recursos do mestre, porque os recursos do mestre são ilimitados, irmã Nerita e irmã Eleni. Os recursos do mestre Eleni Gomes Rodrigues são inesgotáveis. Ele pode todas as coisas. Nós temos limites, mas Jesus não tem limites. Antes de enfrentarmos os nossos dramas, e nós enfrentamos nossos dramas, e na verdade, essa palavra que eu disse não é bem correta, porque nem todos de nós enfrentamos nossos dramas. Quem enfrenta os seus dramas segue com cabeça em pé, mesmo com a dificuldade estando à sua porta e reconhecendo que está em dificuldade. Quem não enfrenta os seus problemas abaixa a cabeça e não sai de casa. E não quer conversar com ninguém, porque não consegue fazer o enfrentamento dos seus problemas. Na verdade, antes de enfrentarmos os nossos dramas, e eu estou dizendo que você tem que enfrentar o seu drama, Ele, Jesus, já conhece. E é essa palavra que nos tranquiliza. Porque se eu tenho que enfrentar os meus dramas, mas Jesus já conhece meus dramas, então isso me dá esperança. Me dá esperança porque eu não estou sozinho nessa canoa, não estou sozinho nesse barco, não estou sozinho nesse momento da minha vida. Jesus está comigo na canoa, no barco e na minha vida. Ele sabe o que está passando comigo, Ele tem conhecimento e Ele é Deus onipotente para resolver todas as coisas. Então, honesto desta maneira, eu sigo com fé, porque eu sei que Cristo pode me ajudar. Pode, como ele fez com aquele homem que era leproso, Ele pode purificar-nos, ou expurgar de nós a dificuldade que está nas nossas vidas. E se assim Ele não o fazer, como a Bíblia colocou no espinho do apóstolo Paulo, Deus diz claramente, a minha graça te basta. E a graça dele sobre nós é a graça que nos faz superar o problema que está acontecendo nas nossas vidas. Antes de enfrentarmos os nossos dramas, Ele, Jesus, já o conhece. E já sabe até o que Ele pode fazer, ou como vai fazer para resolver. Terceiro lugar, ou terceiro ponto, ou terceiro aspecto, terceiro item, seja lá o que você quiser enumerar, intitular, rotular aqui, para falar dos pontos que naturalmente tem a mensagem. Em terceiro lugar, ou terceiro aspecto, em João capítulo 6, versículo 9, e até os versículos anteriores, nós verificamos o seguinte: Jesus, mesmo sendo onipotente, Ele realiza os seus milagres, seus prodígios, a partir daquilo que temos, e não daquilo que nós não temos. João 6, verso 9, diz assim: está aí, foi dito a Jesus por André, está aí, André, irmão de Simão Pedro, está aí um rapaz que tem o que, igreja? 5 pães de cevada, e tem 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, disse André, irmão de Pedro, de Simão Pedro. Ora, irmãos, primeiro vamos voltar à questão do Filipe. Jesus conversou com o Filipe e disse para ele, olha, Filipe, você tem que qual o lugar que a gente pode comprar esses pães? Por que Jesus fala com o Filipe?
Porque Jesus era de Betsaida, eles estavam em Betsaida, e Filipe era oriundo daquela região. Se ele era oriundo daquela região, Filipe, ele conhecia a região. Então Jesus, sabendo que ele conhecia a região, Jesus fala para ele, no versículo 7, olha, no versículo 5, onde compraremos, Filipe, pães para lhes dar de comer? É como ele dissesse, Filipe, você mora nessa região, Betsaida, você conhece essa região, você anda por aqui, você transita por aqui, tu tem conhecimento desse lugar, então diga para nós, já que você é conhecedor deste lugar, diga para nós, onde podemos comprar pães para alimentar esse povo? Jesus vai na pessoa certa, porque se ele conhecia o local, ele deveria saber como fazer isso. Mas a resposta de Filipe é para Jesus o seguinte, versículo 7, João 6, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? É que ele responde para o Senhor Jesus. Filipe jogou a solução do problema, irmão, para frente. É como ele dissesse, não dá para resolver não, Jesus. Aqui tem mais de 5.000 homens, e mais mulheres, e mais crianças, e nem que a gente tivesse 200 denários, daria para comprar pão para tanta gente. Um denário era o salário de um trabalhador naquela época, um denário. E ele está dizendo, nem que a gente tivesse 200 denários, que seria então o quê? 200 dias de trabalho, nem que nós trabalhássemos 200 dias direto, nós teríamos dinheiro suficiente para comprar comida para essa multidão. Senhor Jesus, essa missão é impossível. Impossível. Por isso que Filipe fala no versículo 7, olha, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não bastaria. E um denário equivale a um dia, 200 denários seria, então, irmãos, 200 dias de trabalho. E mesmo assim, não alimentaria aquela multidão. É o que Filipe coloca para ele ali naquele exato momento, para o Senhor Jesus. André não. André chega, irmão de Simão Pedro, apresenta uma solução. Esse menino que a própria igreja já disse que tinha 2 peixinhos e 5 pães. André apresenta a solução, mas a solução vem com a seguinte palavra, mas isto não é suficiente para alimentar essa multidão, Jesus. André olha pelos olhos materiais que nós muitas das vezes também olhamos. Olhos materiais. Filipe olha pelos olhos materiais, que muitas vezes também nós olhamos pelos olhos materiais. Mas quando você lida com Jesus, quando você lida com Deus, quando você lida com o Espírito Santo, com a Trindade Santa, você não pode olhar as coisas, coral angelicais, pelos olhos materiais. Você tem que olhar pelos olhos espirituais, porque está lidando com Deus. Está lidando com o Senhor, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pode todas as coisas. Então você não pode olhar com olhos materiais. Você não pode dizer, Senhor, mas eu tenho isso aqui, mas isso aqui não dá para todo mundo. Porque se o Senhor quiser, Ele pode chegar naquilo que você tem e multiplicar o que você tem. Isso acontece com o dízimo, quando você dizima, não é assim? Você não verifica que flui na sua casa e você ainda encontra dinheiro na carteira onde não deveria ter, porque Deus, de maneira milagrosa, faz multiplicar. Isso acontece muito com os crentes. Agora, a gente observa aqui 2 homens de Deus agindo como eu agiria, provavelmente, e você também. Ah, Jesus, é 2 peixinhos, é 5 pães. Ah, Jesus, nem que a gente trabalhasse 200 dias, teríamos condição de alimentar esse povo, Jesus. Mas André apresenta a criança, apresenta o menino naquele momento. Jesus que criou o universo. Olha o que eu estou te dizendo. Jesus que criou o universo sem material pré-existente, porque Jesus é Deus e criou todas as coisas. Sem material pré-existente, não existia nada. Quando o Senhor Deus, e Jesus é Deus, criou todas as coisas. Ele que criou todas as coisas com material, sem um material pré-existente, ele então com as suas mãos, ele multiplica o pão e os peixinhos que ali estavam na sua frente. Então eu entendo algo lindo e passo para você e creio pelo Espírito Santo que você também entende também. O pouco que temos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, pode alimentar multidões. O pouco que você tem na sua casa, o pouco que você tem na sua mão, pode alimentar, querido irmão e irmã, a multidões. Outra coisa,
o que nos é impossível de fazer, torna-se realidade nas mãos do Senhor Jesus. Nas minhas mãos é impossível, não dá. Senhor, é 5 pães. Senhor, não temos 200 denários. E mesmo que tivesse, não alimentaria ninguém, esse povo todo. Mas aquilo que eu tenho nas minhas mãos, e que para mim é impossível para eu usar para beneficiar muitos, nas mãos de Deus, de Jesus, torna-se realidade. Jesus multiplica os peixes e os pães. 4º ponto, 4º aspecto, 4º item. O que mais? Não é? Vamos seguir. 4º ponto. Vamos colocar ponto agora. A gente escolhe, cada hora a gente escolhe uma coisa, irmã Gisele. Vamos escolher ponto agora. 4º ponto. Jesus faz o milagre, então, da multiplicação. Mas tem uma coisa. Versículo 11 de João 6. Dá uma olhadinha. Ele multiplica. Mas João 6, verso 11, nos mostra uma coisa muito diferente. E que é bom a gente aprender. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Eles quem? O povo? Não. Distribuiu entre, sabe quem? Os discípulos. E também, igualmente, os peixes, quantos queriam. Jesus entrega aos seus. Jesus entrega aos seus discípulos, para que eles distribuíssem entre aquela grande multidão de mais 5.000 homens e mulheres e crianças que estavam naquele lugar. Então, o que a gente aprende aqui? Olha, o 4º ponto, Jesus faz o milagre da multiplicação. Mas a distribuição do milagre da multiplicação, Diácono Gilson Redo Peixoto, que é feita por Jesus, deve ser realizada por ti, por mim, por nós que somos discípulos. Então ele multiplica, Gilson, mas quem distribui é você. Quem distribui sou eu. Quem distribui é a igreja. Essa é a nossa missão, irmãos. O Senhor multiplica. Ele multiplica, mas quem distribui é você. Quem vai passar à frente é você, querido irmão. O pão que alimenta o povo vem de Jesus, mas a entrega do pão que alimenta o povo passa pelas mãos dos discípulos, ou pelas nossas mãos, que nós somos discípulos do Senhor Jesus. O Senhor nos traz a palavra de salvação, mas quem anuncia essa palavra é a igreja. O Senhor nos dá a palavra boa nova de salvação, mas quem vai falar para as pessoas essa boa nova de salvação e distribuí-la entre as pessoas desta terra é a igreja. O pão vem de Jesus. Jesus é o pão, mas você que distribui o pão da vida para as pessoas. Quando você prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus tem o quê? Pão com fartura. Só Ele tem pão com fartura, porque Ele é o pão da vida. Então ele tem pão com fartura. Mas quem vai distribuir esse pão para os famintos? Quem é que vai distribuir esse pão que é Jesus para os famintos? Quem é que vai falar dele para as pessoas? Quem vai dizer para as pessoas que ele é o pão da vida? É o pão que desceu dos céus. Quem vai dizer para as pessoas que ele transforma corações e vidas? Quem vai dizer para as pessoas que ele mesmo de luto, ele não deixou de amar o próximo e que nós devemos fazer a mesma coisa, mesmo de luto, mesmo na tristeza, mesmo na dor, não esquecer de falar dele, Jesus, para todas as pessoas. Quem vai fazer isso? Somos nós, igreja do Senhor. Não fomos chamados somente para domingo nos abastecermos na casa do Pai, no santuário, nos alimentando da palavra do Senhor Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor. Mas nós somos chamados para que nós somos aqui dentro, nós possamos ser lá fora também. Então, amado, o pão vem com fartura, veio para ti, te alimentou, então distribui esse pão para outras pessoas também. Cabe então a gente, coral evangelicais, sabe, irmã Cláudia, cabe a nós alimentar as pessoas. Não cabe ao homem do mundo que não conhece Jesus falar de Jesus, mas conhece a igreja, Edino, que conhece a Jesus, falar de Jesus. E muito mais do que falar de Jesus, Eliette, é nós manifestarmos nossas vidas a este Jesus. Ele é o pão da vida. Só Ele pode saciar a fome espiritual que todo ser humano tem. A Bíblia fala em Salmos que a alma do homem e da mulher anela pela presença do Senhor. Nosso papel não é
coral Vozes Angelicais. Nosso papel não é multiplicar pão. Quem multiplica é Jesus. Nosso papel é distribuir o pão. Esse é o nosso papel. E o problema é que às vezes a gente quer multiplicar o pão. E por isso a gente não consegue. Porque nós não temos poder para isso. Quem multiplica o pão é Jesus. O teu papel, amado, é pegar o pão multiplicado e distribuir para as pessoas. Em quinto lugar, já acabando, Jesus multiplica o pouco que nós temos. Mas Jesus não permite desperdício. João 6, verso 12. Dá uma olhadinha na tua Bíblia Sagrada. Verso 12, a Bíblia fala: e quando estavam fartos, porque ele multiplicou aqueles peixinhos, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, a Bíblia fala: recolhei. Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ora, ainda sobrou pão, ainda sobrou alimento. E Cristo não quer que nada se perca. Cristo não quer que nada seja jogado fora. Ele fala: olha, recolham os pedaços que sobraram. Por que, Jesus? Para que nada se perca, disse o Senhor da glória. Ele multiplica o pouco que nós temos, mas não permite desperdício. Não há como desperdiçar, porque Ele não quer que você desperdice. Então, se você tem o pão da vida, que é Jesus, se você o conhece, Ele é real na tua vida, se você tem o anúncio da palavra de Deus, você tem as boas novas de salvação que está em Jesus Cristo, então você não pode desperdiçar, você tem que saber usar, tem que saber administrar esse pão da vida que está nas tuas mãos, que é Jesus, e não desperdiçá-lo, amado, mas saber aproveitar as oportunidades que Deus te dá na tua vida, para que você fale dele. E mais do que falar dele, viva ele no seu coração. Não é porque nós temos pão com fartura que nós temos o direito de desperdiçar o pão. O pão está com fartura, o nome do Senhor está no nosso coração, mas não devemos desperdiçar. Devemos ser, amados, aqueles homens e mulheres que aproveitam a oportunidade que Deus dá, e quando dá, a gente chega e fala, apresenta ao mestre para as pessoas. Jesus ordenou: recolham as sobras. Vale destacar que os discípulos estavam, como aquela multidão, estavam com fome. Eles passaram o dia inteiro no deserto, igual aquela multidão. E, observou? Eles estão distribuindo. Se eles estão distribuindo, eles não estão comendo. Quem distribui, não come. Ou pelo menos deveria ser assim. Tem gente que distribui e come. Isso em outro momento, em outro lugar. Mas isso não acontece aqui. Aqui não acontece. Mas Jesus, a gente observa claramente aqui, a Bíblia Sagrada coloca, os discípulos estão distribuindo. Se estão distribuindo, eles estão com o quê? Com fome. São 12 discípulos. E a Bíblia fala que sobrou quantos cestos? 12 cestos. Um cesto para cada servo, para cada discípulo dele que ali estava guardado, reservado, Jesus deixou. Aquele que executa a obra de Deus, não sobrará provisão para a sua mesa e para a sua casa, porque está realizando a obra de Deus. O Senhor cuida dos seus, mas antes nós temos que cuidar do nosso próximo, daquele que precisa de nós. Os discípulos estavam com fome, o dia todo no deserto, mas Jesus reservou para eles um cesto para cada um deles. Volto a dizer essa palavra de bênção: não faltará provisão para aqueles que se dedicam ao trabalho do mestre. Não faltará. Essa palavra é boa para o teu coração, amado. Não faltará provisão no seu lar, porque você se dedica à obra de Deus. Em último lugar, último aspecto, último ponto, último item, não é? Jesus não apenas por necessidades imediatas da multidão, mas também ele olhou para ela e se compadeceu. Lá em Lucas nós temos essa informação, né? Em Mateus nós temos essa informação no versículo 14, Mateus 14, versículo 14. Viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então a gente observa que Cristo não apenas supriu a necessidade imediata, eles precisam de comer, eles têm que comer pão, se alimentar, estão com fome, passaram o dia todo no deserto e estão com fome. Não, mas também ele se compadece daquelas pessoas como ovelha que não tem pastor. Jesus é o supremo pastor, olha para a multidão e se compadece, ele mostra compaixão, ele ama aquelas pessoas como ovelhas que não têm
um pastor, ovelhas que não têm alguém que os lidere, e Jesus é o verdadeiro pastor, o supremo pastor. Ele é o verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente observa que quando você vai fazer uma ação boa, material, de ajudar alguém, você tem que fazer pela motivação correta. Aqui a gente aprende a motivação correta, ele nos ensina. Se você quer fazer uma obra material por alguém, e muitas vezes a igreja faz isso para as pessoas, como distribuir alimentos, né? E outras coisas mais, que a igreja pode fazer para a vida de alguém em termos materiais, que você faça isso pela motivação correta. Motivação correta. Jesus, ele entregou pão e peixe para eles se alimentarem pela motivação correta. Está aqui, a Bíblia fala para nós, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus amou aquela multidão. Jesus mostrou carinho para aquela multidão. Jesus mostrou compaixão para aquelas pessoas. Jesus viu as suas necessidades. E por amar aquelas pessoas, ele tinha a motivação correta e certa para ajudá-las. Se você quer ajudar alguém, não ajude alguém esperando depois que essa pessoa vai te recompensar de alguma forma. Não ajude alguém para que o povo olhe para você e veja que mulher boa, que mulher bondosa, que homem bom, que homem bondoso é o fulano e a ciclana. Não faça para que as pessoas venham exaltar você. Se você quer ajudar alguém, se você quer dar um benefício para alguém, que você faça isso pela motivação correta. A motivação correta é compaixão. A motivação correta é amor. É a motivação de Jesus. Ele se compadece da multidão, ele ama a multidão, ele vê a necessidade da multidão, e então ele age em prol da multidão, o Senhor Jesus. Mas ele é tão fantástico, tão incrível, o Senhor Jesus, que se você voltar agora para João, capítulo 6, e você observar o versículo número 15 da palavra do Senhor Deus, a Bíblia diz assim, sabendo, pois, Jesus, João 6, verso 15, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. A multidão ficou tão encantada com o milagre da multiplicação dos pães e peixe, que a multidão queria o quê? Torná-lo rei. Rei de Judá, rei de Israel, rei do povo, para libertá-los dos romanos. Jesus, sabendo que o povo queria colocá-lo rei, e Jesus não queria ser exaltado por esse povo como um rei humano, que é isso que aconteceria, Jesus foge da presença deles, porque esta não era a motivação de Jesus. Jesus não queria uma coroa na sua cabeça para ser intitulado para aqueles homens e mulheres como o rei de Judá, rei daqueles homens e mulheres, porque ajudou eles com milagres, com curas ou multiplicação de alimento. Jesus sabia que o seu reino não era material, mas é um reino espiritual. Então Jesus se afasta deles. Se alguém tenta te exaltar, dizer que você é o melhor, que você é o cara top, não é? É o melhor da igreja, ou você é a mulher melhor da igreja, a irmã mais consagrada, a irmã que mais ajuda, fuja disso. Porque quem tem que ser exaltado nesta casa não é você e nem eu, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fuja disso, porque isso aí é a armadilha do diabo, para que você fique ensoberbecido, achando que você é o tal é Jesus. E mesmo quando chamaram ele de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom só existe um, e é Deus. Ele disse isso. Faça pela motivação correta, por amor, por compaixão, por entender que essas pessoas precisam de ajuda, mas não pela motivação errada. O Senhor, Ele curou, ensinou, alimentou a multidão e estava de coração enlutado. Seu primo João Batista tinha sido degolado e os discípulos de João anunciaram isto ao coração de Jesus. Mesmo assim ele ajudou, mostrou amor, foi moído no trigo, foi moído na cruz do Calvário, para ser o pão que nutre nossas almas e as nossas vidas. Façamos como Jesus, aprendamos cada vez mais com o Filho de Deus. Senhor, multiplica o pão
que eu quero ser um desses homens e mulheres que vai distribuí-los para todo aquele que necessitar e precisar. Distribuamos o pão da vida, Jesus Cristo Salvador, para todas as pessoas.